Mais um review aqui sobre um grande amplificador da indústria japonesa. Hoje eu estou trazendo aqui um amplificador Pioneer A90, um amplificador integrado. Esse amplificador traz duas tecnologias interessantes, que é o Dynamic Power e o Non-Switch. Então a gente vai conversar sobre esses recursos durante o vídeo. Então é um amplificador dos anos 80, tem muitos recursos, que tem um chassi com um conceito de tratamento de cobre, né? Então ele é cobreado aqui, o chassi dele. Não é cobre, tá? Mas é cobreado. Muitos amplificadores vêm com esse tipo de chassi, traz algumas vantagens quanto a ruído, né? Então primeiramente a gente vai ver aqui os controles dianteiros que ele tem. Depois a gente vai conversar sobre os aspectos mais técnicos, tá? Então ele tem aqui um controle tonal bem completo, com um recurso de turnover, né? Então a gente pode dizer a partir de até qual corte, né, ou a partir de qual corte o controle vai atuar. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho o amplificador setado aqui no 200, né, o meu controle de bass vai ter um corte nos 200 Hz. A partir de 200 ele vai começar a perder a atuação, né? Se eu quiser até 400, né, então o bass vai até 400 Hz. Então fica aquele grave mais seco, né? Se eu quiser uma atuação do bass aqui em uma frequência com um grave mais suave, eu limito aqui para que o controle tonal atue até os 100 Hz. Então, aqui no meio, né, quando está fletado, não faz diferença. Mas se eu usar o controle aqui, esse ajuste aqui de baixo faz diferença, tá? Então, é um controle que a gente muda o corte. Seria o equivalente a um paramétrico, né? A gente muda aqui os parâmetros de corte. Mesma coisa aqui para o agudo. Então, quando eu quero que esse treble aqui atue a partir dos 2 kHz, eu venho aqui e pego uma parte dos médios junto. Se eu quiser pegar mais os agudos, então eu digo que eu quero meu turnover a partir de 4 kHz. Então, quando eu coloco aqui 5 dB, eu estou colocando 5 dB acima de 4 kHz. Tá? E a mesma coisa aqui no 8 kHz, né? Então a gente pode mudar a faixa de atuação desses dois controles aqui. Aqui a gente pode fazer um reverso, então ele inverte os dois canais. O que era direito passa a ser esquerdo, o que é esquerdo passa a ser direito, e aqui ele passa para mono. Vou mostrar aqui o turnover atuando. Nesse momento aqui, o amplificador está flat, ó. Apesar daqui estar no meio, né, isso aqui indica um corte, né? Aqui não é uma coisa que eu mudo a tonalidade simplesmente mexendo aqui, né? Então, não adianta eu mexer aqui sem mexer aqui, tá? Então, por enquanto está flat. Eu vou deixar assim, né, que aí a gente vai atuar mais no cantinho da banda de áudio, tá? Então vamos ver aqui, ó. Então notem que para esse lado de cá ele já atua dentro dos médios, né? E para cá ele atua somente nos agudos mesmo, agudos altos, né? A mesma coisa vai ser aqui no controle de grave, né? Vamos mexer aqui, ó. Aqui mexe nos graves mais secos, né?
E aqui então aqui eu defino o corte, né, de atuação, né? Então aqui os controles de grave vai atuar somente até 200 Hz, né? Aqui somente até 400 Hz, né? Aqui vai ser o corte do controle de grave. Vejam que fica demais, né, quando eu coloco aqui os graves nesse sistema aqui. Aqui tá tudo flat, ó. Aqui já fica bom porque a caixa é flat, né? Então eu não preciso colocar graves e agudos, né? Eu não preciso usar esses controles porque a caixa já tem essas frequências, tá? Talvez não fique bem capturado porque o microfone nesse momento está virado para mim, não está virado para a caixa, tá? Então o microfone está, digamos que de costa para a caixa, mas creio que talvez vá dar para perceber, ó. Bom, vamos seguir aqui nos controles. Aqui então ele tem um pequeno VU de 3 LEDs. A gente pode mudar o range aqui. Então, o controle ligado aqui, apertado, né, a gente tem a faixa de 0,3 W, 1 W e 5 watts. E desligado aqui, a gente vai ter 15 watts, 50 watts e 200 watts, tá? Então, como está bem claro aqui, não vai dar para ver. Aqui a gente tem um outro controle que é o Line Strength. A gente passa a não usar essa parte aqui do amplificador, ó. Posso mexer aqui, tá? Que eu desligo, na verdade, o pré-tonal e inclusive aqui o filtro subsônico. Inclusive nem o balance aqui funciona, ó, quando eu ativo esse botão aqui, né? Então é uma garantia que o áudio vai pular essas etapas aqui, tá? Ó. Então aqui a gente tem as entradas de tape deck, né? O tape monitor. Então posso monitorar os tapes aqui. Aqui eu tenho esse filtro subsônico, que era para quando a gente usava toca-disco. Esse amplificador tem entrada de toca-disco. Então a gente pode ligar ele em tape decks e toca-discos, né? Aqui tem a parte da cópia de tape, tá? Então aqui temos uma entrada auxiliar 2. Aqui tem um auxiliar 1 e CD. Aqui tem o tuner. E aqui tem o fono, tá? O fono tem moving magnético e moving coil. Então tem aqui com 33 ohms, 100 ohms e a MM ali, né, moving magnetic. Aqui a gente tem um grande controle de volume e aqui a gente tem uma tecla de mute, tá? 20 dB. Como aqui está ligado, né? A gente não tem atuação desses controles aqui, ó. A gente vê aqui 2 bancos capacitivos para cada canal. Aqui embaixo desse dissipador tem os 6 transistores que ele usa. Tem 2 fontes separadas para cada canal, tá? Esses pequenos aqui na verdade são 22.000 por 50 volts, tá? Então esses pequenos são os capacitores da fonte de baixa tensão. E esses grandes aqui, ó, são 22.000 por 71 volts. Então são da fonte de alta tensão.
Então são 2 fontes por canal, então ele usa isso para fazer uma jogada para otimizar a potência. Ele usa esse transformador toroidal, ele tem uma placa de fonte aqui na frente, uma fonte do pré, né? São várias fontes que ele usa, ó. Aqui tem mais componentes de fonte, aqui na frente fica o pré-amplificador, são placas grandes que ficam aqui nesse sentido, né? Nesses botões. Aqui tem mais partes que também são relacionadas com fonte de alimentação. Então ele tem muita circuitaria de fonte, né? Aqui atrás tem mais uma placa que também é relacionada à fonte, ó. Aqui atrás está os prés do toca-disco. Aqui atrás tem uma placa grande de controle, que é onde está os relés, ó. Isso aqui é um dos relés. Então quando a gente liga ele, ó, ele vem vermelho. E depois de um tempo os relés lá atrás ligam e ele fica verde, ó. Vamos dar uma olhadinha na traseira dele. Deixa eu girar ele aqui, tentando não desligar nada. A traseira dele é assim. Então a gente tem uma entrada aqui de toca-discos. Opa. Tem as entradas de tape. Aqui tem a entrada de Turner, auxiliar e auxiliar 2. Então aqui mostra, né, o consumo médio dele. Muitas vezes esse consumo que a gente vê aqui é o médio, tá? Não é o consumo total, né? Então isso aqui engana um pouquinho ler esse tipo de informação em um aparelho, né? Quem lê isso aqui pode pensar, não, se ele só consome 350 watts, ele não tem como entregar 2 canais de 200, né? Aqui tem a conexão com a caixa. Aqui tem um detalhe, ó. Ele pode trabalhar em baixa impedância de 4 a 6 ohms ou em alta impedância de 6 a 16. Então aqui a gente faz essa jogada aqui para que ele entregue sempre 200 e poucos watts aí, tanto em 4 quanto em 8 ohms, tá? Aqui tem mais umas informações. É uma grande vantagem desses equipamentos japoneses que praticamente todos eles a gente encontra um manual de serviço. E aqui tem informações muito importantes. Esse manual aqui foi impresso foi feito, né, em 83. Então esse aparelho aqui é mais ou menos da mesma época, de 83 por aí. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos folhear um pouco. Aqui mostra que ele entrega 200 watts por canal, é o mínimo, tá? Em 8 ohms de 20 a 20 kHz com não mais do que 0,02% de distorção harmônica. Então o mínimo que ele entrega é 200 watts. Em potência contínua, 1 kHz, os 2 canais trabalhando com THD de até 0,02%, em 8 ohms ele entrega 220 watts por canal. A distorção harmônica total em 8 ohms de 20 a 20 kHz, aqui eles dão a distorção em toda a faixa, tá? Não só em 1000 Hz, ó. Então a gente vê aí que ele entrega 0,002% de distorção em toda a faixa. Até 100 watts a mesma coisa. Aqui tem intermodulação. Aqui tem o fator de amortecimento dele. Detalhe que eles colocam aqui, o fator de amortecimento certamente é o mínimo que ele apresenta, porque eles colocaram de 20 Hz a 20 kHz, né, em 8 ohms. Então a gente sabe que os amplificadores tendem a apresentar um melhor amortecimento em frequências baixas, né, mas aqui certamente eles pegaram o amortecimento no pior caso, que é os 20 kHz, né. Então 100 tá ótimo. Aqui fala das entradas de toca-disco. Aqui fala do turnover, ó, 6 dB em 100 Hz, 200 Hz. Aqui tá os cortes, né, 100, 200 e 400, 6 dB também,
Então, na verdade, aqui, ó, mais ou menos 6 dB. Aqui está escrito 5, né? Mas esse 5 talvez seja só uma simbologia, tá? Porque não, talvez não desse para escrever corretamente aqui, né? Que é dBs. Então ali está uma simbologia. Na verdade, o 5 ali, então, certamente equivale a 6 dB. Aqui está os filtros subsônico em 15 Hz. Aqui está o sinal ruído. Sinal ruído, olha só que legal, 113 dB. Aqui tem a tensão dele, é 120 volts somente. Ele pesa 19,6 kg. Tá? Vamos avançando aqui no manual. Aqui tem a descrição dos controles. Aqui está o circuito dele. Um circuito bastante complexo, com transistores FET. Não é MOSFET, tá? Não é os transistores de saída que eu estou comentando. São transistores FET, tá? Existe diferença entre FET e MOSFET, né? Então aqui tem as entradas de toca-disco com FET. Aqui está as entradas as de tape. Aqui tem o controle não switching, né? É o sistema que garante que a saída dele nunca despolarize, ou seja, os transistores de saída nunca entram em classe B. Então esse aqui é um amplificador que não é bem um classe AB. Ele parece um classe AB, mas ele tem um recurso que não deixa com que os transistores despolarizem, né? O non-switching seria a classe A, mas non-switching. Aqui tem a parte do equalizador, né? Que são esses controles aqui, né? Então a gente vê que também apresenta FETs, né? Ali, ó. Aqui também tem FETs, isso aqui é a entrada do power, certamente é a entrada do power. Tem um DC servo, vejam que legal. Isso aqui a Gradiente usava no H2, né? Esse DC servo mantém sempre 0 volts na saída do amplificador. Aqui tem o circuito do power, vejam como é complexo o circuito de amplificação desse aparelho. Aqui tem os transistores que são relacionados à saída. Então são 4 na saída e são 2 referentes ao sistema Dynamic Power, tá? Que é esse que está escrito aqui na frente. Depois a gente vai conversar melhor sobre esse funcionamento. Então vejam a fonte, ela é cheia de reguladores. São várias fontes. Vamos avançando aqui no manual. Então a gente tem aqui o pré de toca-disco MC, Moving Coil, né? Com transistores FET. A gente tem aqui o equalizador. Aqui está o RIA, né? Também com FETs. Aqui está o circuito que é o controle tonal. Então bem complexo também. Aqui está os filtros, o line strength, né? Que faz aquele bypass no controle tonal. Então passa direto. Aqui está como é a saída, pelo jeito aqui. Aqui está os transistores de saída. Olha a complexidade que é o amplificador, né? A parte de power desse aparelho. Aqui continuando, a gente vê circuito de proteção, né? O overload. Aqui tem uma descrição desse circuito Dynamic Power, tá? Então aquela chave lá atrás, ó, mantém também os 200 watts para 4 ohms, né? Então a gente tem a mesma potência de saída também em 4 ohms, né? Quem tiver mais interesse em ler melhor esse manual, né, ele tem na internet para baixar, é bem fácil de achar, tá? Aqui está o funcionamento do sistema Dynamic Power. Então a gente tem aqui, por exemplo, as fontes desse amplificador são 4 tensões, né? É a fonte alta e a fonte baixa. Então quando a gente está usando uma amplitude de saída que não precisa da fonte alta, ela não está em ação. E depois quando a gente vai aumentando o volume, a fonte de alta, né, ela recebe uma modulação
quer dizer, a fonte de baixa ela recebe uma modulação proporcional ao áudio, né, que está saindo, então ele usa a tensão da fonte de alta, né? Tem os transistores que colocam para a fonte de baixa a tensão da fonte de alta. Então existe uma modulação igual ao áudio que faz com que a fonte de baixa receba mais tensão, né, e impeça que o amplificador safe, né? Então a gente pode chegar até os 200 watts com um amplificador aqui que é um Super A, e essa dissipação aqui, apesar de ser grande, né, 200 watts é muita potência, né? Então isso se dá porque essa fonte aqui permite esse recurso, né? Tem esse recurso que permite essa potência. Então a maior parte do tempo o amplificador está conectado na fonte de baixa tensão, e só quando precisa a fonte de baixa tensão ela altera a sua tensão conforme a saída do amplificador vai precisando, né? Então tem muita informação aqui, o manual de serviço é uma coisa muito interessante da gente conhecer o equipamento, né? Saber o que tem dentro dele, saber as características, né? Quem tiver tempo, né, de ler um manual ou pelo menos dar uma olhada, né, é bem interessante, né? Então veja aqui como é que é a montagem dele, ele totalmente desmontado. Isso aqui a gente não tem na indústria nacional. Nossos equipamentos brasileiros não saíram com manual de serviço, só saíram com esquemático, nossos aparelhos saíram. Tá? Então aqui tem vários recursos, né? Vários desenhos. Deixa eu olhar aqui mais um pouquinho. Aqui está as placas, né? Como que estão ligados os transistores. Então aqui está os circuitos, vejam a complexidade que é esse equipamento. Bom, vão várias páginas aqui, aqui a lista de peças. Praticamente todos os bons equipamentos japoneses têm disponível o manual de serviço, a gente consegue muita informação, como fazer os ajustes, né? Resolução de problemas. A gente pode agora dar uma curtida aqui numa música. Lembrando, o microfone está virado para mim, então vai ficar um som meio estranho, tá? Eu uso essa indicação aqui desse voltímetro para saber que eu não estou distorcendo muito a câmera, tá? Eu deixo na escala de 3 volts aqui, então isso aqui está ligado lá na saída do amplificador, então eu não posso me passar muito aqui dos 3 volts, senão eu distorço aqui o microfone, tá?
ele entrega a potência que o A1 entrega, né? Nosso gradiente A1 com uma estrutura mais pesada, com mais dissipação, né? Com mais potência de transformador, né? E esse amplificador que consegue entregar o mesmo que o A1 entrega em 8 ohms, né? Em torno de 220 watts. E é um amplificador que pesa menos, né? E é um amplificador integrado. Então aqui, além de estar o pré, está junto o power, né? Esse é o significado de amplificador integrado, quando a gente tem o pré e o power, né? Então, basicamente no mesmo espaço que o A1, a gente tem aqui o pré junto e a gente consegue aí em 8 ohms a mesma potência do gradiente A1, né? Que é um amplificador muito robusto, usa 2 transformadores. Esse aqui consegue fazer isso em 8 ohms com um transformador só. Então é isso aí. Um abraço.